E as pessoas precisam entender que é o autoconhecimento e o conhecimento que vão tirar ela daí. Então, o medo, ele nasce da sombra da ignorância. Quando você é ignorante, quando você não tem conhecimento, quando você não tem valor, quando você não tem autoconhecimento, você vibra no medo. As pessoas estão assim, que elas estão vibrando no medo. Então, assim, busquem líderes, entendam que você só vai se tornar um líder melhor, só vai conseguir engajar, acolher tua equipe se você se conhecer e buscar recurso. Gente, sou Marcela Zaiden e tô aqui hoje para apresentar para vocês o CN Penthouse. É um podcast focado em trazer dicas práticas sobre carreira, liderança, gestão de pessoas e especialmente cultura organizacional. Eu vou ter o prazer de receber hoje uma convidada mais que especial, uma amiga, mentora, que vocês vão aprender demais. Então, já deixo a dica, pega papel e caneta para você não perder nenhum dos insights que a gente vai trazer hoje. E antes da gente começar esse episódio, eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês o nosso parceiro do podcast CN Penthouse, que é a YouMentor. A YouMentor é a única plataforma no Brasil que ela tem, além de mais de 300 cursos disponíveis, avaliação de desempenho com universidade corporativa. É a fórmula perfeita para você conseguir treinar e desenvolver o seu time. Sem dúvida, ela vai conseguir te trazer uma visão de desenvolvimento e engajamento que só a cultura em uma plataforma que te apoie vai ser capaz de te trazer. Durante todo o nosso episódio, a gente vai ter aqui um QR Code no cantinho da tela. Essa é a hora de você bipar esse QR Code e conhecer muito mais sobre a YouMentor. Mas, sem mais delongas, vamos à nossa convidada do dia. Minha primeira pergunta para você, em homenagem a Carol, que é do meu time, eu vou começar perguntando dessa forma. Imagina só se você pudesse descobrir em apenas uma frase se a pessoa está mentindo para você. Como que seria isso? Como que você se comportaria diante desta oportunidade? Ou será que não é uma oportunidade? Então, hoje eu tenho o prazer de receber aquela que eu posso chamar, sorte a minha, né? De amiga, mentora, uma pessoa que eu realmente admiro demais. Além disso, que já é muita coisa, ela é especialista em linguagem corporal e perita forense. Vocês vão ter o prazer hoje de conhecer uma pessoa completamente diferenciada, de um coração gigante e que eu estou muito feliz de receber ela aqui. Carol Portillo. Seja muito bem-vinda ao CN Penthouse. Coisa boa, coisa boa. Eu tava aqui, eu fico babando em você também, né? É uma troca, galera, é uma troca. É uma troca de babação aqui, mas fiquei até emocionada mesmo. Que lindo, que bom saber que eu tô aqui nessa nova história que você tá construindo. Porque você é isso, você constrói história, você constrói relações. E eu fico babando na sua energia boa. E vai ser um podcast muito, muito, muito legal. Vai ser porrada, como meu time já sabe. Normalmente eu já começo falando, gente, vai ser porrada, eles já se acostumaram. Na hora de construir as frases, eles já estão até usando. Aí vai ser porrada, né não? Cá, pra gente começar... E eu vou te dar um disclaimer que eu não sei nem se eu já te falei isso em algum momento. Mas por que eu fui fazer psicologia, né? Eu sou formada em psicologia. Quando eu tinha ali meus 12 para 13 anos, o meu sonho era ser atriz. Queria fazer artes cênicas. Eu amava artes cênicas. Uau. E minha mãe, Dona Nalva, beijo mãe, ela tinha uma mania muito clara de direcionar o que era para fazer e o que não era. E ela falou, filha... Esquece, não vai fazer artes cênicas. Isso aí é coisa pra rico. Você é pobre. Pobre não pode fazer essas coisas. Vai fazer outra coisa. Falei, tá bom, mãe. Vou fazer outra coisa. Aí estudei, li. Mãe, vou fazer direito. Falou, filha, do seu jeitinho, você vai virar advogada de porta de cadeia, ainda vai se apaixonar pelo criminoso. Tu não vai ser advogada, não. Falei, pô, mãe, mas nem isso. Na época eu lia Sidney Sheldon, cara. Sidney Sheldon, ele é incrível, porque ele consegue te mergulhar num caminho de psicologia com direito. E aí eu descobri a psicologia forense. E desde então, eu decidi fazer psicologia para me tornar psicóloga forense. Uau! Eu acho que eu nunca tinha te contado isso. Não, é muito doido, sabia. porque era o maior rapport que a gente tinha.
Então, se você Que pegar, legal. por exemplo, toda a minha faculdade, eu estudei psicologia forense. Todos os meus artigos, eu fiz TCC em psicologia forense. Era o meu sonho. Então, pra mim, tem muito do meu desejo em você, de tipo, como que eu me via como profissional, como que eu me desenhava como profissional. E agora eu tenho a oportunidade de perguntar, como que você se desenhou como profissional, Carol? Ai, que lindo. Ó, devia ter trago até meu distintivo de perita, né? Ah, velho, ia ser bonito, a gente vai botar aqui na mesa, ó. Vai botar na mesa aqui. Gente, ia ser bonito. E da próxima você lembra, sabe hein? que eu usava o distintivo, eu parei de usar porque não fazia muito sentido. Porque na hora mesmo da perícia, a gente não usa. Na hora que eu tô fazendo a perícia, muitas vezes eu tô de roupão. Porque você demora 10, 12 horas sentada direto, fazendo a análise e tal. E quando eu tô trabalhando na justiça, né, com juiz, com polícia e tal, não fica legal você ficar com aquele distintivo ali, entendeu? Então, aí eu ficava assim, por que eu vou usar isso? Aonde tem que usar, não é legal usar. E em casa eu não uso, então assim, né? Mas fica lá, eu tenho muito orgulho, né, de se tornar perita, mas eu nunca imaginei também que eu ia me tornar isso. E, na verdade, o que eu queria ser era policial militar, doideira, né? Aí minha mãe não deixou, eu queria ser soldada PM. Nossas me mães, imaginava né? subir uns morros e tal, matando bandido. Tropa de elite, tropa de elite. Eu sou super frágil hoje, fico pensando nessa loucura. E aí eu fui fazer administração pública por conta disso, porque eu queria ser policial e aí minha mãe não deixava, eu tinha que me sustentar de alguma forma pra aí sim eu poder ir. Mas eu cheguei a fazer prova, passei e tal, e ela não deixou eu ir. E aí, quando eu terminei a administração, quando eu tava fazendo, na verdade, administração pública, eu me encantei pelo RH. Foi quando começou aquela parada de, cara, recursos humanos é legal e tal. Tá aí a nossa troca de vida, né? Exatamente. A gente fez a inversão, é isso? Exatamente. Mas aí veio um professor, quando eu formei, eu tava com 21, novinha ainda. Ele falou assim, cara, olha só, por que você não faz direito? Você negocia muito bem, você sabe conduzir muito bem alguns processos e tal. Só que assim, eu era vendedora. Porque meu primeiro emprego foi de vendas. Eu vendia software jurídico por telefone. Então eu tava meio inserida no meio jurídico, aí eu descobri que eu era muito vendedora. E aí eu animo a fazer direito. E aí eu faço 9 períodos de direito, Marcela. Só que eu tinha um horror de direito. A única coisa que eu gostava era o quê? A matéria de penal. Era a única coisa que eu gostava. Estudar. Todo o resto? Todo o resto, civil, administrativo, não, tributário. Eu apavorava. E aí eu já estava no IBMEC fazendo pós em gestão de negócios, porque eu já tinha uma faculdade. Aí nisso eu, como vendedora, eu fui crescendo. Aí eu me tornei líder de venda ali com 22, 23 anos. Então o direito não fazia mais sentido. E aí, o meu primeiro emprego foi como vendedora. E ali eu percebi que poderia ser uma carreira. Principalmente como líder e etc. Eu gostava de gente. Aí eu falei, peraí, eu acho que é isso aqui. Aí, com muito contragosto da minha mãe, nossa, mas só falta 2 períodos. Eu falei, mãe, é 1 ano. É 1 ano sentando todos os dias num lugar que você não quer sentar. Você desistiu Eu faltando desisti, 1 ano? Faltando nem 1 ano, 8 meses, assim. Eu tentei fazer isso, né? Eu tentei mudar. Falei, mãe, vou mudar de psicologia pra direito. Ela falou, já te disse que você não ia fazer direito, você não vai fazer direito, senta o rabo e estuda. É isso aí, E aí... Volta o cão arrependido. Eu falei, não, aí eu já tava ganhando bem como líder ali, fui fazer pós em gestão de negócios no IBMEC, porque eu percebi que a questão da liderança e etc. Nessa época até eu era gerente do IBMEC de Juiz de Fora. E eu tinha, tipo, Caramba. 22, 23 anos. Gigante. Então, assim, até que eu me comunicava bem, tanto que eu era vendedora, mas eu ultrapassava, sabe? Gente, até que eu me comunicava bem. Falou a perita em comunicação. Ok. Hoje, né? Mas, pô, eu não era essas coisas, não. Eu tinha uma dificuldade, principalmente em relacionamento. Então, às vezes, eu ia pra uma agressividade muito grande. E isso me distanciava da minha essência, que eu poderia ser muito mais carismática e eu não era. Eu ia pra porrada e hoje eu sei que era insegurança, sabe? Da minha parte. Faltava recurso, faltava autoconhecimento, um monte de coisa. E aí, eu apaixonada em vendas, terminei gestão de negócio, chutei o balde no direito, falei, bom... vou crescer nessa área. Aí eu me tornei, Marcela, gestora comercial da Oi. Sabe a Oi Telecom, então? Que hoje é claro. Eu liderava 80 meninos ali, e era porta a porta. Então, era aquele PAP do comercial de Vendas telecom. raiz. Venda raiz, 2 anos ali na estrada, direto. Interior de Minas, né? Eu fazia muito, liderava um monte de moleque, botava meu carro na roda. Ali, eu fui entendendo que eu era diferenciada e era meio doida porque eu me achava muito burra.
Porque como eu era boa na faculdade, eu não gostava muito de estudar e eu não conseguia aprender inglês, então pra mim eu era burra. E eu alimentei isso mais de 20 anos, assim, com essa coisa de que eu me achava esperta, mas eu não me achava inteligente. Como é que é louca essa parada de crença, né? E qual é a diferença entre esperteza e inteligência? Pois é, eu me achava muito boa. Hoje, essa esperta, eu acho que eu tava falando da minha adaptabilidade. Eu me adaptava muito. Então, eu conseguia me comunicar bem por conta disso. Eu conseguia conduzir as coisas por conta disso. E se eu não sabia uma coisa, eu dava um jeito, assim, de descobrir. E a gente não tinha internet na época, 20 anos atrás. A gente tinha que se virar, né? Eu ligava pra minha irmã. No máximo, Barça. Não, eu ligava pra minha irmã perguntar como é que escreve essa palavra mesmo. Tipo, de perguntar pra alguém, porque a gente não tinha um Google pra fazer esse movimento, né? Por isso que eu falo que hoje um ser humano com boa vontade, com toda a tecnologia, inteligência artificial que a gente tem, era da informação, um ser humano com boa vontade, ele vai em qualquer lugar, ele faz qualquer coisa. E o que eu fazia era exatamente isso, eu fazia um pouquinho a mais, Marcela, eu entregava um pouquinho a mais. Eu lembro que um grande chefe que eu tive, ele chegou um dia, me entregou aquele livro Monge Executivo, com certeza. Nossa, você já leu. um clássico. Me entregou, falou assim, eu não era líder ainda. Eu tava ali como um comercial. E aí, só que tava começando o negócio, ele virou pra mim e falou assim, olha, lê esse livro aqui, depois a gente troca uma ideia, daqui uns dias você me devolve. Eu falei, o quê? Deu 6 horas, eu fui pra casa e fui ler o livro todinho, a sorte que eu gostei dele. Terminei 3 horas da manhã, no dia seguinte, cheguei eu maravilhosa, de salto, plena, corretivo e tal. Tudo bom, doutor? Olha só, já li o livro aqui. Ele falou, o quê? Eu falei, não, eu já li. Ele falou assim, você quer trocar aquela ideia? Eu falei, quero. Quando eu cheguei na sala, ele foi e me promoveu. Foi aí que eu me tornei líder a primeira vez. Bacana. Então, eu fazia o mínimo. Eu notava, por exemplo, todo mundo chegava 10 para as 8. Então, eu chegava 20 para as 8 e tentava entregar algo mais. Então, eu não estudei nas melhores faculdades. Eu não tive aquela coisa de trabalhar numa grande empresa, que era meu sonho, sabe? Trabalhar numa MRS, numa Belgo, lá na minha cidade e tal. Só que hoje eu percebo que essa inteligência, ela é maleável. A inteligência, ela é maleável. Dá pra ficar inteligente. Acho que aqui tem um ponto que eu acho que é extremamente importante da gente até reforçar. Que é a inteligência, ela não é única, né? Você pode ser inteligente em vários fatores. Quando você pega a esperteza, o que é esperteza? É a inteligência pro relacionamento. Que é você fazer uma boa leitura de cenário, é você entender como que as pessoas estão se adaptando àquilo ali e conseguir entender a oportunidade, pegar e pescar aquela oportunidade e trazer para si. E aí uma coisa bacana que te ouvindo falar, eu acho que você é o típico caso que eu gosto de usar como prova social. A gente tem um monte de gente aí que tá, ai, mas é porque eu não tive oportunidade, é porque eu não tenho inglês, é porque eu não estudei nas melhores escolas. Tá aqui, Carol Portillo, trazendo essa visão de que a gente não precisa. Se a gente quiser, se a gente correr atrás, a gente faz a nossa oportunidade. Nossa, que eu e você temos muito isso. A gente entendeu o cenário. O jogo. E foi. Beleza. Tive esse espaço aqui, essa brecha. Até vou trazer aqui os 2 exemplos que você trouxe. Recebi o livro, o que eu fiz? Corri, acelerei, mostrei que eu era capaz, fiz diferente de todo mundo. Todo mundo chega ali 10 para as 8, vou chegar a 20. Por quê? Porque são nesses pequenos detalhes que o ambiente repara em você. É exatamente isso. E eu sempre fui essa pessoa, porque eu notei com 20 anos ali que eu não ia dar conta de casar com homem rico, de ser interesseira. Eu vi que, cara, não é pra mim. Eu acho que pra você também não é. E saquei que eu não era herdeira. E eu falei, putz, eu tenho um problema. Eu descobri que eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro. Houston, we have a problem. E louco, porque eu era tão imatura ainda e já tinha entendido que liberdade era um grande valor meu, entendeu? Então, eu sempre... eu sou muito simples, isso é uma coisa que vem muito dos meus pais e etc. Mas a minha simplicidade, às vezes até trazia um sentimento de menos-valia e eu achava, às vezes, que não era possível. Mas sempre tinha um negócio dentro de mim, um ímpeto, né? Eu acho que é a tal da missão. Essa missão a gente sente, um negócio dentro de mim que me levava pra buscar esse a mais. E aí, quando eu tava naquele caos de telecom, venda, rotina, nananã, aí um dia aparece um grande convite. Eu era doida com psiquiatria, já tava doida com recursos humanos e tal. Já foi, né? Cara, você tem interesse e você é muito boa com gente e tal. Você tem interesse de administrar um hospital psiquiátrico? Eu virei e falei assim, era uma clínica psiquiátrica. Eu falei, psiquiatria, mas é lógico.
Aí ele virou pra mim e falou assim, você sabe fazer DRE? Eu falei, sei, sabia porra nenhuma, Marcel. Não Maravilhoso. sabia. Tinha esquecido já como é que fazia, tinha 5 anos, 6, 7 anos de formada. Eu falei, sei, claro que eu sei. aprendo. E eu sempre fui, eu não sei, eu vou aprender. E aí, eu fui trabalhar na psiquiatria. Cara, eu achei que eu ia aposentar lá. Que coisa maravilhosa. Sério, eu gosto muito de doido, cara. Gente, nesse é o momento que eu me preocupo. Porque se ela fala que eu gosto muito de doido, e vocês viram, ela abriu o podcast falando que ela me adora, acho que tem alguma coisa aqui preocupante. Mas ok, seguimos. A gente tem alguma coisa em comum. E deixa eu te falar, você se daria muito bem na psiquiatria mesmo, assim. Eu vou abrir parênteses e eu vou contar essa história. Vai, mete bronca. E aí, assim, foi maravilhoso, assim. Foram quase 5 anos que eu fiquei. Foi maravilhoso. Eu aprendi muito sobre gente, sobre doenças psiquiátricas e tal. E eu tinha 26 anos na época, imagina. Eu liderava 220 pessoas, sem noção nenhuma. Eu tinha uma pós em gestão de negócio, eu não sabia muita coisa. Só que eu entendo por que eles me queriam. Eles falavam, depois eu fui entender que a gente estava no meio de uma reforma psiquiátrica que precisava tirar aquela coisa da psiquiatria, do hospital. Melancólico, aquele daqueles branco, pacientes. né? E eu era exatamente isso. Eu abria o portão, eu desamarrava doido, eu levava isso pro shopping, eu levava pro cinema. Eu arrumava uma confusão, eu perdia doido, os doidos sumiam. Excursão da tia Carol do manicômio direto pro shopping. Meu Jesus Cristo. Cara, assim, foi muito doido. Foi muito legal viver tudo aquilo. E os pacientes eram loucos comigo. E aí eu trabalhava de madrugada pra fazer a parte operacional que eu tinha que fazer. Financeiro, faturamento, nananã. Tinha equipe, tudo, mas eu trabalhava de madrugada e de dia eu vivia psiquiatria. E aí, final de semana, eu ainda era doutora do amor. Aí eu fazia psiquiatria no SUS. Eu ia pro hospital psiquiátrico do SUS pra estar perto deles e tal. E eu achava que eu ia ficar ali. Só que eu fiz gestão de saúde, porque eu precisava entender auditoria, controladoria, como é que funcionava aquilo tudo, até porque estava no processo de tornar um grande hospital, e é um dos maiores hoje de Minas Gerais. O hospital psiquiátrico, na verdade, é o maior. E aí, foi quando eu percebi que só processo não adiantava. Eu tava tendo muito problema com gente. Muito negócio de pessoas. Não, mas nem dá trabalho, imagina, você acha? Que isso? Nossa, gente, imagina. dá trabalho? Que isso? Bobagem. E aí, foi muito doido, porque eu fui percebendo, tino pra pessoas, eu tinha um diretor, meus diretores, eu sempre tive chefes muito legais. Isso é muito foda, quando a gente tem líderes legais, e meus chefes sempre foram pessoas muito queridas. E ele falou pra mim um dia, ele falou, cara, olha só, tá crescendo, tal, sai um pouco da gestão, vai pro RH. Fiz o quê? MBA em RH. E ali, gostei e tal, vi que minha área era recursos humanos, já fazia processo de seleção desde os 20, quando eu comecei a liderar ali, a gente começa na liderança, a gente se torna RH, né? Eu acho que todo líder... Ele tem que ter, né? Ele é um pouco RH, ainda mais se ele estiver numa pequena, média empresa, onde você tem muitas funções, o líder tem... Por vários motivos, ele é RH porque ele tem que contratar, ele é RH porque ele tem que demitir, ele é RH porque ele que vai direcionar a promoção. Se tá numa empresa pequena e média... Concordo 100% contigo. Aí sim, por quê? Porque não vai ter um RH sênior, maduro, que vai te ditar, que vai trazer direcionamento. Ele tem que ter esse amadurecimento. E aí, Caio, eu vou até aproveitar, antes de você dar esse próximo passo da tua carreira, uma coisa que eu acho que é legal, o CNP In-House, ele tem uma missão, que é dar dicas valiosas e diretas, práticas, objetivas sobre carreira, sobre liderança. E pra mim, você deu uma dica muito boa agora, que é: vai, não sabe? Vai sem saber mesmo. Gente, você tá em casa aí pensando, poxa, mas eu não tive oportunidade, poxa, mas eu não consegui porque eu não sei tal assunto. Pega aqui esse exemplo, pega essa dica, não sabe? Tenha a humildade de dizer, não sei e vou aprender. Aprenda e você vai ver que a oportunidade ela vai abrir mais vezes ao longo da sua trajetória. Vai, mas é certeza, assim. Eu falo pra você que eu tinha muita boa vontade e eu buscava. Eu entendi que estudar era importante, mas nunca foi melhor aluna, não. Inclusive, esses MBA que eu fiz, tudo eu ia virada, porque, né? Eu tava com 20 e poucos anos, né? Queria curtir a vida e tal. Então, assim... Mas eu entendia que era importante. E aí, por isso que eu sempre buscava. E foi quando, dentro do RH, eu encontrei um mais desafio. Porque o MBA em Recursos Humanos, que foi muito bom e tudo, mas ele me trouxe processo. E processo, eu já sabia um pouco sobre a parte do processo. Eu queria entender de gente. Porque eu errava ali, beleza, eu já sabia como fazer um processo de seleção. Pô, já tinha contratado gente pra cacete, mas a pessoa sentava na minha frente ali e eu errava. E aí aconteceu 2 fatos que foram muito marcantes pra mim, eles foram no mesmo mês. Um foi, eu tava administrando um conflito entre duas cozinheiras.
E aí, eu mandei embora que tava falando a verdade. Na hora da treta, eu acreditei que a outra tava falando verdade. Eu mandei embora a menina. E eu fiquei muito mal. Eu falei, putz, como é que eu não saquei? Como é que eu não vi? Que não sei o quê. Passou 2 semanas, a gente tem uma questão de um cara que eu contratei. Quem contratou fui eu. E o cara abusou de uma paciente. Nossa. E aí, aquilo pra mim, eu falei, putz. Como eu não percebi? Como que eu não percebi? Né, buscando curso e tal, para isso foi em 2013. Aí quando foi, nesse momento, eu fui e pesquisei no Google. Olha que é coisa de Deus, né? Pesquisei no Google, como que faz pra decifrar uma mentira. Eu cismei com isso. Falei, cara, eu vou decifrar mentira, isso vai me ajudar. E aí, foi quando eu conheci linguagem corporal. Só que era um momento, você imagina, 11 anos atrás, que no Brasil não se falava muita coisa. E eu sou como você, eu sou daquela, tipo assim, cética, que você tem que me explicar um negócio, eu ver que tem uma ciência ali pra eu acreditar. E aquela parada de olhou pra direita, tá mentindo e cruzou o braço, tá fechado, aquilo não me... puta merda que isso funciona, né? E aí eu fui ter essa aula no Rio de Janeiro, né? Juiz de Forana, que sou, do lado do Rio. Ficou 1h30, carioquês. De 15 em 15 dias eu ia. Era isso, eu sempre fui de curtir e tal, não sei o quê, mas eu sempre estudava e tal. E aí, quando eu fui na primeira aula, que eu aprendi de linguagem corporal, eu fiquei louca. Eu falei, gente, o corpo fala. Que negócio maravilhoso, que coisa linda. É o professor João Oliveira, do Rio, que é um grande psicólogo, que tava ali precisando fazer uma turma pra concluir o doutorado dele. Olha que loucura. E eu tava nessa turma, éramos só 8. Nossa, aprendizado puro. Puro. E ali foi quando eu me encantei. Então, aí eu fiquei 2 anos ainda no hospital sacando e aplicando tudo, Melhor lugar pra você testar e aprender, tudo. Meu Deus. Então, eu sentava assim, eu ficava observando todo mundo e eu já sabia muito da doença psiquiátrica, eu me envolvia, eu queria saber, eu sabia os nomes do remédio, eu sabia tudo no negócio. E aí, juntou com esse conhecimento, eu falei assim, cara, é isso. Eu preciso ensinar as pessoas a olharem o outro, a saber observar, até para gerar mais empatia, não é só para decifrar um mentiroso e etc. Então, minha primeira busca não foi pela comunicação, porque eu nem sabia que eu tinha problema na comunicação. Que a maioria das pessoas, né, aquelas pessoas que se comunicam bem, já são vendedores e tal, eles acham que não precisa melhorar a comunicação. É difícil uma pessoa como você, Marcela, vir me buscar, sério mesmo, quem me busca é tímido, aquele que é mais rígido, quer se lançar palestrante, já viu que eu sou boa. Mas é difícil uma pessoa que se comunica bem, que fala assim, cara, eu quero subir de nível. Que foi o que aconteceu comigo. É aquele princípio que eu uso pra tudo. E que eu recomendo, mais uma dica prática, ter a consciência, cara, que sempre dá pra melhorar. Nossa, é óbvio que dá sempre. Demais. Olha a quantidade de ajustes que você foi fazendo comigo ao longo da mentoria. E, de fato, eu percebo isso hoje claramente. Meu time é apaixonado em você. Tanto com a Carol, quanto com a Bruna. A Carol me perturba, a minha Carol, né? Perturba o meu juízo todas as vezes que eu falo. Eu tenho mania, gente, de falar assim. É um fato, eu tenho mania. E a primeira aula, a Carol já me entregou de cara. A Marcela fala assim. Não para meio entendedor, meia palavra, para bom entendedor, meia palavra basta. Ela entrou, né, na sala, falou só isso e foi embora. Foi isso aí. Eu falei, meu Deus do céu, como que... E aí, aos poucos a gente foi entendendo como que eu poderia me posicionar, como que a gente consegue ter mais abertura, ter mais espaço. Vocês percebam que eu comecei assim o podcast e já migrei para cá, que depois a Carol vai te explicar um pouquinho. A tia Carol explica. Todo esse arsenal, todo esse repertório. É porque sempre dá pra melhorar. Sim, e não precisa. A gente não é Gabriela. A gente não nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. A gente tem que estar sempre se reinventando, né? E essa é a questão. Porque como o ser humano não conhece outras realidades, ele acredita que isso não é possível. Como eu também. Gente, eu achava que já era o ápice. Eu ser gerente, gestora de uma clínica, de um hospital, eu achava aquilo o máximo, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ter programa da televisão, que eu ia conhecer gente foda igual você. Mas assim, era algo surreal. Esse sonho de trabalhar em São Paulo e etc. Era algo muito distante pra mim. Até porque eu não tinha grana pra investir, sabe? Tudo era um trabalho. Eu cuidava de algumas coisas, assim. Sempre cuidei um pouco da imagem pessoal, sabia que era importante. Eu lembro, tipo assim... Primeira entrevista de emprego que eu fui, eu fiz escova no salão, porque eu entendi que aquilo era importante. Aí depois, eu fazendo processo de seleção, as pessoas chegavam despenteadas, eu falava, cacete, cara, que básico, sabe? É a sua imagem, que básico, tinha umas coisas básicas assim. Mas enfim, pedi demissão, falei, cara, eu quero ensinar
essa coisa pras pessoas. Porque eu comecei a ver que as pessoas eram falsas, que o outro falava que ia te ajudar, não ajudava nada, que o outro tava puxando o seu tapete. Que muitas coisas aconteciam e nós ficamos distraídos, na maior parte das vezes por conta de ego e etc. A gente se distrai e não percebe os detalhes que estão na nossa frente. E aí, em 2015, eu peço demissão, crio um curso chamado Decifrando Pessoas. Custava R$75. Era um dia só, R$75. E aí eu ensinava, como se fosse um manual. Cada gesto. Esse tipo de braço cruzado, esse tipo de braço cruzado, a mão aqui, o que significava? Lindo, era assim, eu tava realizando um sonho ali, só que aí eu percebi que ninguém ia pagar minha palestra. Porque, tipo assim, o curso não dava pra fazer todo mês. Eu ganhava super bem no hospital. Saí igual uma maluca, tipo assim, virei, não preciso mais nada, vou seguir a minha vida. Propósito. Foda-se. Não tinha dinheiro pra investir. Aí eu falei, tá, então o que eu vou fazer enquanto eu vou fazendo outros cursos? Eu vou fazer processo de seleção. Porque eu sei fazer isso, eu sou especialista em recursos humanos. Montei a Crescer Desenvolver Consultoria. Aí eu pensei assim, Marcela, em 1 ano eu vou estar bem, já com grana, não sei o quê, as pessoas me pagando como palestrante, uns R$1.000 ali. Não vou precisar mais disso. Bom, exatamente 1 ano depois, eu estava quebrada, com o nome sujo, grávida do Luca. E o que sustentava tudo era o processo de seleção. Oi, Deus, sou eu de novo. Sou eu de novo, vim pro buraco, vambora, né? E aí, foi um momento muito difícil, porque realmente, assim, era processo de seleção. E aí eu tinha que trabalhar de graça em questão de palestra. Eu dei muita palestra de graça. Mas, ô Marcelo, os primeiros 4 anos ali, eu palestrava em tudo quanto é lugar. Assim, um botequim. E eu já fui botequim, açougue, palestrei pra 2, 3 pessoas. Não faz ideia. Qualquer palco que eu tinha. E por isso que eu fiquei boa. Porque eu era ruim. Não era essa coisa da comunicação que eu sou hoje, carismática e tal. Presença de palco, etc. Eu era ruim. Só que eu peguei e fiz. E fui fazendo, e as pessoas não querem fazer. Elas não querem pagar o preço, entendeu? Esse é o ponto. E elas acham que tem caminho curto. Eu fico vendo, às vezes, propaganda assim, faz curso final de semana, começa a ganhar 5.000 a palestra. Eu falo assim, quê? Falei, aonde, minha filha? Aonde que isso é? Porque eu sou uma das maiores do país hoje, a gente tem que fazer isso aqui. Exatamente. No meio dessa concorrência, os outros ficam vendendo, que você vai fazer um curso de imersão e vai vender palestra 20.000. Mentira! Não vai, porque não tem caminho curto. Não tem. Pegou? Como diz o nosso amigo, pegou o código? Pegou o código? Não tem caminho Não curto, tem, meu irmão. não tem. Se você quer chegar, se você sabe onde você quer chegar, você tem que pagar o preço pra chegar lá. O problema é esse. Eu vou te dar um exemplo. O que você tá falando é uma coisa muito nítida. Desde o momento que eu falei, me tornei empreendedora, a quantidade de direct que chega pra mim. Olha, vi aqui o seu perfil, eu vou te ajudar a ganhar 6 dígitos em 2 meses. Eu vou te ajudar a ganhar 7 dígitos em 2 semanas. Eu falo assim, meu Deus, o que esse povo acha que eu sou? Sou idiota, sou trouxa, sou o quê? De onde que veio essa ideia? Gente, tem todo um percurso a percorrer, não é fácil, não é simples e você tem que pagar o preço para chegar lá. Não adianta o imediatismo. Mas de forma alguma. E mais, sabe o que tá acontecendo? Mas eu conheço fulano que conseguiu, porque o vídeo viralizou. Olha, quem pula degrau nessa era da verdade, eu acredito que a gente está nesse momento de verdade, quem pula degrau vai chegar uma hora que vai cair, assim, e vai cair feio. E a gente tá vendo esses movimentos acontecendo, essas pessoas que vão aparecendo, que falam que são isso, aquilo, e quando vai ver, as pessoas não são, não tem uma história, não tem case, a pessoa não é. Né? Ou não é. Aí fica, ai meu Deus, eu não tô viralizando. Cara, ali hoje, pra você crescer, você tem que ter congruência. Você tem que ser aquilo que você banca ser. A coisa não é tão fácil assim. Lógico, tem meios, tem caminhos, ferramentas. Lógico que tem, tanto que eu cresci. E você tá crescendo, a gente usa das ferramentas, mas você tem que ser boa. Hoje chega gente pra mim, às vezes, eu quero me lançar no mercado, tá? Qual que é a sua especialização? Não, eu tô fazendo um curso, tem 8 meses. O quê? É empreendedor de palco. Aí não, que eu quero lançar um curso high ticket. Ela já tem a forma como ela vai lançar, mas ela não é especialista. Eu viro pra ela, deixa eu te falar uma coisa, me desculpa, mas assim, eu não consigo te mentorar agora, eu vou te dar 6 meses pra você estudar e você volta. A pessoa fica com raiva de mim porque eu mando ela estudar. Mas por que não, entendeu? Não adianta. Porque a gente é sincera, a gente é direta. Assim, em diversos momentos, a nossa sinceridade, e existe ali quase que um limite, e Carol, eu tenho certeza que eu e você somos muito de analisar esse limite, onde é sinceridade e onde é sincericídio.
Porque muitas vezes eu percebo, eu digo assim, meu Deus, eu fui aqui, eu me suicidei pela minha sinceridade. Eu não precisava ter sido tão clara. Sim. Hoje de manhã estava debatendo, precisa. Eu falei, olha, entendi, dei uma sugestão para um empreendedor, ele queria que uma reunião fosse comigo. Eu falei, pô, olha, minha agenda está muito difícil nas próximas semanas, me perdoa. Pode ser com essa pessoa aqui, que ela tem todos os meus dados, ela tem todas as minhas informações. Tem que ser com você. Falei, tudo bem, vamos. Agora, eu falei, olha, depois da reunião, se eu tiver aqui observações sobre como que você pode melhorar o seu processo, eu gostaria de te mandar. Eu atendo bilionários e todos eles tiram tempo pra mim. Eu falei, esquece. Deixa pra lá. Eu falei, aí é quando você percebe, tipo, eu dei pérola pra porco. Esse é o ponto. Você dá pérola pra porco. Isso aí. Se você não quer ouvir uma dica, se você não quer ouvir um ponto de melhoria, esquece. Você também não tem que ficar dando ponto de melhoria pra todo mundo. Aí a gente tem que se controlar, entendeu, cara? A gente não vai salvar o mundo. Isso aí, eu tinha uma coisa comigo que eu ia salvar os outros, é orgulho meu. Achar que eu vou salvar, nem Jesus salvou, quem dirá eu, né? Mas é um movimento que hoje eu aprendi. Eu sempre também tinha essa coisa muito diretiva. E um dia eu escutei isso, que é uma receitinha básica. Porque quando a gente vai trazer uma verdade... Porque a gente não vai mentir, a gente não consegue. Foi o que eu te falei aquele dia. Se você mentir, liga uma sirene aqui e roda e você avisa pra todo mundo. Porque você é muito expressivo. Então, muito verdadeiro. Isso vai acontecer. Mas pra cada gotinha de verdade, se a gente botar 1 litro de amor, a coisa ela fica um pouquinho melhor. Então, é o que eu tenho tentado fazer. O problema é que o nosso estoque de amor às vezes acaba, né? Exatamente. E aí eu busco... Essa é a parte difícil. Cara, eu busco muito, sabe? E é uma coisa que eu também não fico sem hoje, assim. Que é buscar autoconhecimento, expansão de consciência, espiritualidade. Eu vivo enfiada em retiro, fazendo coisa. Buscando... E dá dica, tá, gente? Ela vai dando dica. Eu vou conhecendo as bruxas e vou mandando. Toda semana eu ganho uma dica diferente. Vai por aqui, por esse caminho. Aprende. E aí vou eu aqui. Ai, meu Deus. Volta, Marcela. A gente não vai conseguir prosperar e expandir se a gente não resolver nossas tretas internas. E foi o processo que eu fui entendendo no meio do caminho. Então, assim, é entender que realmente eu comecei do zero, como eu te falei, não tinha grana, não tinha. Fui começando, fui fazendo coisa que eu não gosto. Aí, deixa eu te contar, 1 ano depois eu tava nessa situação, crescer, desenvolver, demorou 7 anos pra eu fechar ela. Porque você acabou virando a tua receita. E aí, as coisas não são tão simples assim. Então, assim, eu achei que em 1 ano, demorou 7. Então, eu fiz processo de seleção durante muito tempo. E eu já tava por aqui, eu tinha programa na Record já, e eu tava fazendo processo de seleção. Porque ainda precisava daquele movimento. Então, assim, o RH pra mim é de uma importância muito grande da minha vida. O processo de seleção me ajudou muito, porque eu fui treinando a questão da linguagem corporal e etc. E ninguém queria me pagar na época. Eu fui dar aula num curso técnico na minha cidade, que eu acho que era tipo assim, R$8 a hora. E eu fiquei 4 anos. E vambora! E eu fingi que aqueles meninos, que eu tava num grande palco e eu dava palestra. E na verdade eu dava aula de departamento pessoal pro curso de contábil e administração. Pensa, DP, eu dava aula de DP. Aí era 50 minutos, eu dava 40 minutos, como dava. Eu falei, gente, agora 10 minutos é só sobre linguagem corporal. Eles adoravam. Então, nossa, vai saber que eu fazia isso. Laboratório. Galera, eles vão saber que eu fazia isso agora. E aí, assim, eu entrava numa empresa, aí lá dentro eu conseguia falar, olha, porque eu dou treinamento também, você tá precisando, não sei o quê. E aí eu fui buscando um recurso de programação neurolinguística, aí me tornei Master Practitioner, cursos de hipnose, de coach, de PNL, tudo que você imaginar eu comecei a fazer. Constelação. Intencionalidade. Fui fazendo porque eu precisava mais de ferramenta, e aí sim... O Decifrando Pessoas começou a crescer, aí começou a ir para outra cidade e tal. Aí eu comecei esse movimento, né? Até que ali 2018, 2019, eu comecei a rodar realmente em estados diferentes. Então eu fui pro Acre, Rondônia, Roraima, Manaus. Eu fiz o Brasil inteiro. Maravilhoso. E aquilo que acontece, meu curso eram 2 dias. Então eu repetia a mesma coisa todo final de semana. A minha agenda era todo final de semana. Eu folgava no Natal e no Réveillon. Dia das Mães eu trabalhava. Carol, vou aproveitar aqui e tirar uma dúvida aqui. Eu tenho passado muito por isso, você vai me trazer essa visão. Às vezes eu tô ali fazendo uma mentoria, dando uma aula, ainda mais agora a mentoria Cultura na Prática, né, que é uma mentoria em grupo. E eu começo a falar sobre cultura, tem horas que eu olho e digo assim, meu Deus, mas eu tô falando de novo isso, as pessoas vão me achar repetitiva. Você deve ter passado por isso. E aí depois eu falo, não, Marcela, mas você tá falando para pessoas diferentes, você não tá repetindo para o mesmo grupo. Chega uma hora que eu começo a duvidar se tá me faltando repertório, de tanto que eu falo da mesma coisa.
E não é, e não é. E acaba que você vai começar a acrescentar coisa. E aí você vai ver que quando você estiver num podcast, você se adapta. Quando você tá num palco, você percebe que o conteúdo público é um pouco diferente. Quando você vai pra uma live, é diferente. E aí você vai começar a ter essa adaptabilidade que vai fazer você chegar na excelência. O que me fez chegar na excelência da comunicação, presença de palco, foi exatamente fazer a mesma coisa todo final de semana. Então eram 24 horas de treinamento, 12 horas sábado, 12 horas domingo. Eu repetia aquilo em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Eu tinha de dona de casa a juiz. Isso foi, assim, de uma experiência muito grande pra mim, porque realmente eu sou uma pessoa comum, Marcela. De sombra, de luz, como todos nós somos, com as minhas deficiências. Você falou aquela hora da questão do inglês. Cara, acabou que eu fiz 12 anos de inglês. E eu achava que eu era burra porque eu não tinha aprendido inglês. Até eu descobri que eu tinha TDAH e falar, não, olha, pelo contrário, eu sou muito inteligente. Aí eu descobri que eu era inteligente. Falei, putz, nossa. O TDAH salvou. Deu asa pra cobra agora que eu descobri que eu sou inteligente. Cara, eu virei a chave, puf, eu sou inteligente. Cara, eu fiquei inteligente demais. Num nível que hoje eu leio muito mais rápido, eu leio, por exemplo, um negócio, eu nunca mais esqueço, eu consigo repetir aquilo, se eu escuto a parada uma vez, e aí, eu até falo que a questão do autoconhecimento, ela é tão importante porque a gente toma posse daquilo que a gente é bom. E naquilo que eu não sou tão boa, eu vou contratando gente pra me ajudar. E então, essa assim, consciência faz muita diferença. Às vezes a gente acaba caindo naquele mesma mania de vou contratar gente igual. Pra quê? Já tem você, já tem a sua fortaleza. Você precisa contratar pessoas que vão te acrescentar, que vão ter coisas diferentes até pra te provocar a pensar. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. E aí você tem que trazer essa abertura e, mais do que qualquer outra coisa, ter maturidade e autoconhecimento pra ter essa postura sua de, olha, isso aqui eu não sou bom, mas eu trouxe alguém bom nisso e eu preciso aprender com essa pessoa. Como que eu faço isso? Tendo muita tranquilidade pra entender, absorver e aprender com o outro. Mas e é muito legal porque as pessoas entendem que aí tem um caminho. E é esse o caminho. É o caminho que a gente tem. É fazer, você ser humilde, buscar conhecimento, ser flexível e entender que você não conhece as realidades. E que tem realidades muito maiores. Então eu, já ali como especialista, eu já era... né, dava treinamento e etc, já era perita, já tinha... Aí, né, voltando, né, a questão da linguagem corporal na minha vida, eu logo depois que eu criei esse curso, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo em investigação, aí teve a questão da operação da Lava Jato lá na Polícia Federal, aí começou a questão de delação premiada, e aí das delações começou a dar muito certo, tava estourando no Rio aquele negócio de máfia dos hospitais, de silicone... dos Correios, não sei o que, e eu atuando naquilo dali, conhecendo gente. E eu falei, cara, é real a história do Lie to Me, que é a série americana do Paul Ekman e tal. Eu falei, cara, eu tô virando um Lie to Me de verdade, né? E aí, Criminal Minds. Exatamente. Então eu ensinava isso pras pessoas, mas já tava trabalhando, mas não podia falar dos casos. E ao mesmo tempo eu não tava no digital, meu negócio era todo presencial. Até 2019 ali eu tava só presencial. A pandemia te fez virar. Na verdade, 2019 foi quando eu saí de onde eu estava, de um instituto, e aí eu saio, vou seguir vida sozinha, porque eu percebi que eles não iam pro digital. Eu falei, putz, eu tenho que ir pro digital. E aí eu percebi também que eu era diferenciada. Eu falei, peraí, eu posso mais. Eu tô dividindo espaço aqui, sendo que eu posso construir a minha... eu ganhava tipo 2 mil no final de semana todo. Eu falei, eu acho que dá pra mais. Desconfio. Porque eu viajava toda sexta, voltava segunda e ganhava 8 mil o mês todo. Então foi quando eu falei, peraí, eu acho que tem como eu fazer algo mais, porque eu sou diferenciada. E eu tinha um filho pequeno, né? Então eu comecei a viajar, o Luca tinha 8 meses. E ele rodou muito. Eu levei pro moleque pra Rondônia. Assim, eu arrumava uma confusão, como eu arrumo confusão até hoje. Onde eu vou, eu levo meu filho e eu dou sempre um jeito, deixo ele em algum lugar, porque ainda tem essa questão de ser mãe, né? E aí, quando é 2020, que eu falo, pô, peraí, eu posso ir pro digital. Eu tava já como perita forense, tinha escrito lá em 2019 meu primeiro parecer técnico, e eu fui a primeira mulher a fazer isso no Brasil, então foi de uma responsabilidade, de uma coragem, ao mesmo tempo eu falo, eu sou muito doida, meu Deus, eu sou muito doida. Eu fico só nessa, né, de eu sou muito doida, mas eu sou muito doida, mas tô indo. Mas tô indo. E assim, não pense que tinha, nossa, um monte de gente me apoiando, não. A minha mãe me chegou a me tirar de sala de treinamento, Marcela. A minha mãe me tirou de uma sala, eu tava em Divinópolis dando um treinamento, 2016 isso, eu grávida.
Ela sentou, eu falei, mãe, vamos pra me assistir, porque ninguém me assistia. Então eu falei, vamos lá pra me assistir e tal. Aí tinha lá. Faz plateia, mãe, faz plateia. Faz plateia. Aí tinha. Não, a família que não assistia. Aí 2016, 2017, eu tava tendo uma plateia, mas a família não assistia. Eu falei, mãe, você vai. Aí ela foi. Quando a galera começou a se apresentar, aquele início de curso, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê. Minha mãe foi ficando apavorada. De repente, ela me pega no meio da sala. Me leva pra fora e falou assim, vambora, dá tempo. Eu falei, dá tempo de quê? Ela falou, vambora, você é doida, tem médico, tem engenheiro, empresário aqui dentro, você é maluca, você vai falar o quê pra eles? Eu falei, mãe, eu sei o que eu tô falando ali, e o que eu sei eles não sabem, tá tudo bem. E eu tive que discutir isso e voltar pra sala de treinamento. Eu falei assim, tudo bem, gente, desculpa, tal, tipo, um mal-estar aqui da gravidez. Mentira, minha mãe maluca querendo me tirar de sala, porque ela acreditou que eu não então, eu tinha que lidar com as crenças da família. Até hoje, a minha família olha pra mim, tipo assim, mas o que você faz mesmo? Assim, mas você tem coragem de falar com governadores? Acho assim, a coisa mais... Distante, né? Mas é distante. Sabe assim... Sejamos justos, né? Sim. Dentro do mundo ali, no do mundo que eles conseguem, tal, é algo muito distante. Eles acham eu meio maluca, assim, eles me acham meio doida, sabe? A gente já falou sobre isso, é a ovelha negra. Não é ovelha negra. Então, eu olho pra minha família, eu sei. Que essa louca saiu de Feira de Santana pra estar aqui, tá maluca, entendeu? Doida, tipo assim, garota, você é de Juiz de Fora, fica quieta aí, não fica quieta aí, você tá indo pra onde? Pela minha mãe, eu era professora de história da UFES até hoje. Ia ser o ápice da vida dela. Eu era vendedora até hoje, porque ela brigou comigo quando eu pedi demissão pra ir pro outro ser líder. Ela falou, você tá louca, você não vai saber fazer isso. Então tinha essa crença, para as pessoas entenderem que mesmo sem dinheiro, bem mesmo com um currículo que você não vai ter estudado lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, você consegue, quando você tem boa vontade, quando você entrega o seu melhor e quando você busca conhecimento e autoconhecimento. Então você pode chegar onde você quiser. E foi quando eu entendi isso. E aí foi num momento que eu estava entrando pro digital. Aí eu tive a sorte, né, do Bate estar numa live que eu tava falando de perícia, análise e tal. Aí ele me chamou pro programa. Eu tinha 6 mil seguidores, assim. Hoje você tem 300 e... hoje tem quase 400 mil no Instagram. E aí no TikTok tem mais 400 mil, YouTube. Será que a mulher é porrada, gente? Será que E tudo no orgânico, tá? Nunca botei R$1 pra captar seguidor, você acredita? Isso é maravilhoso. E aí... Isso mostra a sua autenticidade. Sim. Que a relevância do que você tá construindo. A relevância que eu falava assim, não, peraí, eu não tô conseguindo ainda atender todo o público que tá chegando, eu tenho que arrumar minha esteira ainda. Por que eu vou ficar atrás, né? Agora que a gente tá nesse movimento de começar realmente trazer novos seguidores. E aí eu tava num momento que, numa relação abusiva, muito, tem foto minha que dá pra ver, eu gordinha, mal, sabe, que não se cuidava mais e tal, mas tava lá, né, dando treinamento e etc. E aí, no meio desse caos todo, eu sem grana, olha que doideira, eu sem grana, eu tinha saído desse lugar que tava me perseguindo, e aí eu sofri processo judicial, foi assim, foi um auê. Olha que doideira, Má. Eu criei meu curso em 2015, o cara me processou, nunca falei esse podcast não, agora, Marcela, a gente, em primeira mão, vamos contar. Bora. O cara me processou por plágio e concorrência desleal de um produto que eu criei. Então eu criei, tô contando história pra você, que eu tenho foto, eu tenho eu na televisão, tenho eu no Facebook, tenho eu em todos os lugares, mostrando, decifrando pessoas. 3 anos depois eu entro pra essa empresa, e aí quando eu resolvo sair, porque eu falei, peraí, aqui eu não vou ter tanta oportunidade, já deu, nananana. O cara falou, não, você não vai sair não, senão eu vou acabar com você. Eu falei, então vambora. Eu olhei dentro da cara dele, falei, então acaba. Bora. E aí... ele me processou por plágio de concorrência leal, afirmando que ele criou meu produto. Eu não tinha nem dinheiro pra pagar advogado, Marcelo. Eu tava assim... A gente adora arrumar essas tretas, né, Carol? Tanto que assim, o negócio virou um rebuliço, até hoje é um rebuliço. Eu virei um marco na parada, entendeu? Quem posta foto do meu lado já tá querendo dizer um monte de coisa, entendeu? Eu sem querer, eu do interior quietinha, brigando com um tubarão grande, porque o cara cismou comigo. Aí no meio dessa confusão, eu sem dinheiro, pra você ter uma noção, Marcelo, eu fiz cadastro no Uber, cara. 2020 tem um cadastro meu no Uber, porque eu falei, eu preciso sustentar meu filho de alguma forma. Pandemia e tal, não tinha mais o meu presencial, meu negócio era todo presencial, eu tava começando no digital. E ainda passa por uma traição. Aí aquele negócio todo acontecendo. Que você descobre porque você é perita em linguagem corporal.
Aquilo é a tua sombra e a tua luz? É a sombra. Acabou. Faço o quê? Eu tenho como me matar? Eu tenho como fingir que eu não vi o que eu vi? Eu vou dizer. Não tem como. Tem uma figurinha no WhatsApp que eu adoro usar, assim. Vamos se desconhecer, eu pago. É tipo isso. Cara, o que eu faço, meu irmão? E a merda maior que nós mulheres, né? Hoje a gente tem que equilibrar tanto pratinho que acaba que eu ainda aceitei e tentei salvar a parada porque eu me sentia culpada porque eu fiquei muito tempo na estrada. Então, foi uma série de processos que eu tive que passar e que o autoconhecimento foi me ajudando muito e me tornou a pessoa que eu sou hoje, porque eu era muito imatura. E foi essas dores que foram me levando tal, e consegui passar por tudo, perdoei, etc. Segui a minha vida, hoje eu sou uma pessoa muito feliz com outra pessoa. E eu fico pensando assim, quantas milhares de mulheres estão em casa nesse momento, infeliz, num relacionamento de merda. Porque o ser humano ele é tão adaptável que ele se adapta até à merda. Então, você vê no Holocausto, lá na Alemanha, eles casavam. Os judeus casavam no meio daquele caos, porque eles acreditavam. Então, a gente é muito adaptável. De novo, é a nossa maior luz e a nossa maior sombra. Porque a adaptabilidade no limite, você se adapta ao inadequado. Exatamente. E aí, a reflexão entra até onde eu devo ir. Então, Sim. se você tá aqui nesse momento... Mais uma vez, dica valiosa. Você tá aí passando por uma situação difícil, num emprego que você sabe que não é o seu, que você sabe que você não deveria estar ali, que não te dão espaço para se desenvolver, que não dá espaço para você dar seu próximo passo de carreira. O que você tá fazendo aí? A carreira é sua. Sai, vai atrás, não fica preso pensando que, eu tô desistindo. Não tem essa. O seu papel é buscar sempre o melhor pra você, pra sua carreira. E não tenha medo, porque você falou tudo. Eu vivi um relacionamento abusivo no trabalho e vivi um relacionamento abusivo na minha casa. E não percebia. E deixa eu te contar, eu fazia live em 2020. Falando sobre relacionamento abusivo. E eu tava em um e não sabia. A gente só vê a ilha na hora que a gente sai dela. A gente tem que aprender a estar mais consciente, a estar mais presente. O que tá acontecendo? Quais são as outras realidades que estão acontecendo no mundo? Então, hoje, quando eu vejo, né, eu mais bonita, eu ganhando dinheiro, eu sendo feliz. Sendo você. Sendo eu. Aí eu fico assim, cara, eu era aquela pessoa lá e eu acreditava que aquilo era o máximo. As pessoas acreditam que aquilo é o máximo. Por isso que eu fico assim, cara, vamos se comunicar melhor, porque é a comunicação que me levou pra esse lugar. Não foram as pós, MBA, os lugares que eu passei e tal. Foi exatamente a minha comunicação. Então, eu fui percebendo que esses recursos que foram me levando a subir de patamar, aquilo era treinável e eu podia ajudar outras pessoas. Então, foi quando eu fui me tornando palestrante, porque eu já era uma especialista. E aí, eu fui pra Record e, assim, eu viralizei uma semana antes do meu lançamento. Foi coisa de Deus, porque, como eu te falei, eu não tinha dinheiro. Deus sempre na frente. Foi coisa de Deus. E aí, tipo, pum, ganhei. Fiz o tal do 6 em 7 lá e tal. E cento e poucos mil. Tipo assim, cara, uau! Consegui. E ali me manteve durante uns 6 meses pra eu me reorganizar, separar, sair de casa, larguei tudo pra trás, tudo. Saiu meu filho, fiquei na casa da minha mãe uns 8 meses, morando num colchão na sala. E eu te falo, isso foi há 3 anos atrás, eu tava num colchão com meu filho. E hoje? As As coisas na caixa. E hoje eu moro numa casa foda, entendeu? Com meu filho tem tudo. E na gravidez, eu não dei nada pra ele. Marcelo, eu não tinha dinheiro pra comprar nada pro Luca. Eu comprei a cômoda e o armário dele com treinamento de Divinópolis que minha mãe tirou dessa. Esse treinamento. Obrigada, mãe da Carol, né? Valeu aí. Valeu. Aí, o que aconteceu? Mas ele não faltou nada. Ele ganhava, as amigas mandavam. Eu lembro que teve uma mulher que nem me conhecia de Belo Horizonte, mandou sacos de coisa. E pra ele foi tudo energia usado. boa, traz energia Entendeu? boa, E ele era lindo. O Luca nasceu um bebê, parecia um príncipe, um lorde inglês, um cabelo... Olha, mãe, e você quer que saia Entendeu? como? Gente, Para! Ele era lindo demais. Então, aqui eu fui tomada por aquele amor, que essa matéria que a gente fica ligada, essa coisa, nossa, mas meu filho, eu não vou poder fazer isso. Cara, para de se vitimizar, sai desse lugar. E é um lugar que eu não me permitia entrar. Eu não entrava. Então, eu não sabia. Eu entrava no lugar de vítima, que fui perseguida, por exemplo, durante 4 anos, judicialmente e até psicologicamente, etc. Sair da questão do relacionamento e conseguir passar. Gente, tem mulher que foi traída há 8, 10 anos atrás, tá sofrendo até hoje, porque ele me traiu. Cara... Já foi! E você tá permitindo ele fazer isso com você de novo. Você ficar mais 8 anos na tua vida. Então, como eu perdoei, o negócio foi começando, foi numa leveza. Virou. A energia virou. Então, aí foi quando eu comecei em algumas empresas, aquela coisa, eu tô em Minas, né, e no interior.
E aí, São Paulo era algo, tipo assim, quando eu vim, nossa, eu vou dar palestra em São Paulo. Então, comecei vindo umas empresas e etc. E aí, foi quando eu comecei a também treinar a galera daqui. Então, foi, tipo, primeiro o secretário municipal, aí depois foi pro secretário estadual. E aí, de repente, eu comecei a acessar pessoas maiores e coisas, que, tipo assim, a pessoa fica, tipo, 1 hora comigo. E eu, desbloqueia a comunicação e a pessoa vai embora, sabe? E esses caras são muito rápidos. Então, eles me acharam e aí eu comecei a treinar. Aí acabou. Aí acabou. Aí eu fui embora. E as empresas começaram a me achar. O Bate, uma vez, ele falou pra mim, ele falou assim, Carol, as pessoas só precisam te conhecer. É só isso. As pessoas só precisam te conhecer. Você já tá pronta. Então, eu tô nesse movimento. Eu tive muita pressa, me atropelei muitas vezes, aqui, né, contando por alto, mas foi sofrido, treinar gente, entender do digital, como é que faz, como é que não faz, acreditar. Eu tive 14 sócios parceiros. 14. Aí o último agora, esse ano, eu falei, bom, eu vou procurar mais 6 pra pintar minha cara de palhaço, inteirar 20... Ou eu vou entender que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso. Você não pintou a cara de palhaça? Não pintei. Eu falei, não, chega, basta. Então eu faz vou o seguinte, seguir. ó, tem mais um, vai, vamos tentar, ué. Pô, tô aqui, tô fazendo nada, vamos debater. Porque nós, mulheres, ainda temos essa crença que a gente precisa dos outros pra conseguir. E lógico que a gente precisa de pessoas, mas a gente acha que a gente precisa de alguém, tipo assim, sustentando, ou estando na nossa frente, ou ajudando. E não, a gente precisa de ajuda, nós precisamos de pessoas, mas nós somos fortes. A gente não precisa de ter alguém forte. A gente fica nessa crença. Então, foi muito um crescimento, assim, muito orgânico, com muita luta. E realmente eu entrego muito. Então, assim, as minhas mentorias são de uma entrega muito grande, mas graças a Deus, eu nunca tive ninguém que saiu e falou assim, foi mais ou menos. É doido. Só sabe, não tem palestra onde eu vou, assim. Eu dou palestra, por exemplo, lá no Ricardo Nunes, e foi super bacana, porque... vou aproveitar aqui, ó, deixar o convite, Ricardo Nunes. Vai ser um prazer receber você aqui no CNP House. Eu quero ouvir dessa cultura, eu quero ouvir como é que você construiu, né? Vou trazer ele aqui. Por favor, faça isso. E ele foi um cara, por exemplo, eu era fã dele, quando eu tinha 22, 23 anos, vim em São Paulo de um ônibus pra assistir o cara, quando ele era só um empresário, e eu tava uma vez numa agência em Belo Horizonte, que ele fazia parte e ele tava ouvindo a minha história sem eu saber. Eu tava contando a minha história pra equipe nova e ele tava do outro lado do computador e eu não sabia. Ele tava lá fazendo as coisas dele. Ele começou a ouvir a minha história, saiu da frente, depois de uns 40 minutos ele falou, que isso, eu preciso te conhecer. Que foda. Cara, que mulher foda que você é, não sei o que, nananana. Você pode vir pra Belo Horizonte? Eu falei, lógico. Agora? E aí a gente se conheceu e foi quando eu comecei ali, né, ajudar em algumas coisas de mentoria, tudo, mas aí ele me convidou pra ser palestrante desse produto dele, que é o RGV, e tem 3 anos e pouco. E ele sempre me chama no palco, que a minha palestra é mais bem avaliada, dos especialistas e etc. E eu falo, pô, que legal, eu venho, né, lá no interior, é um monte de gente grande que tá lá e etc. E aí esse ano foi muito foda. 2 meses atrás, eles passaram uma pesquisa onde as 200 e poucas participantes estavam lá e eles marcaram 10. Todo mundo que tava lá. Minha média, ela foi 10, porque todas as pessoas estavam lá, marcaram 10. Porque você é foda. E aí eu falei, cara, eu sou foda mesmo. Mas tem hora, Marcelo, que eu tenho que parar e falar assim, que isso, que doideira que tá acontecendo. Mas é bom, né? É muito, porque foi uma história muito construída. Então, é aquela coisa que dá o gostinho de olhar mesmo, sabe? Tipo assim, tá aqui, na G4, com você. É esse gostinho, sabe? De falar, cara, olha onde eu cheguei. Se você pensar que, tipo, há 4 anos atrás eu queria fazer um curso da G4 e eu não tinha grana pra pagar. E agora eu tô aqui. Sendo convidada, trocando. Entendeu? É muito surreal, sabe? Você vê que é uma mãe solo que agora, né, tem um parceiro que ajuda, mas que construiu muita coisa, que veio de um lugar difícil, mas que existia cultura, né? Em mim o tempo todo ali, de querer fazer e etc. Então hoje... pra mim é tudo muito surreal. E quando eu olho pras pessoas, eu olho, por exemplo, uma caixa de mercado, Marcelo. Eu falo assim, putz, essa mulher poderia fazer o que eu tô fazendo. É isso. Eu olho pra uma vendedora e falo, cara, ela poderia ser a gerente, ela poderia ser a franqueada. A gente acredita no potencial das pessoas. Porque você destrava o potencial. Você destrava o melhor delas. E aí, Caio, eu vou parar aqui nesse auge, porque a gente tá indo ali pros minutos finais, pra minha tristeza, pra minha... vontade de... A gente vai gravar uma parte 2, tá? Só pra deixar claro. Eu nunca contei a minha história assim. A gente vai pra parte 2, porque tem muita coisa ainda pra gente explorar. Só que antes da gente fechar, tem algumas perguntas que eu realmente gostaria de te fazer. Vambora. E eu vou encaixar aqui agora. A gente tem 5 minutinhos. Primeira delas, direto e reto. Cá, o que é cultura organizacional pra você?
Valores, assim. Se você construir uma cultura sem valores, as pessoas vão ficar muito perdidas. Porque o valor, pra mim, é como se fosse um direcionamento, sabe? Eu me lembro em consultoria, por exemplo, que porque eu era consultora de RH, e às vezes pra mostrar pra um cara, pra um gestor, que ele tinha que mandar o melhor vendedor dele embora, mas porque ele estava literalmente acabando com a cultura, eu mostrava muito baseado nos valores. Eu pegava com ele e falava assim, vem cá, pega os valores da empresa aqui. A gente colocava os valores. Falei, agora vamos colocar aqui. Se a gente mandar o fulano embora, o que a gente ganha? Se a gente deixar o fulano aqui, o que a gente ganha? Se a gente deixa ele aqui, o que a gente perde? Se a gente manda ele embora, o que a gente perde? No final das contas, eu mostrava pra ele que a cultura que ele queria implantar, ela devia ser baseada nos valores que ele tava querendo. Então, eu falava pra ele, quer mudar a cultura, então vamos mudar valor. É isso. Então, cultura pra mim é valores. Líderes, dica clara da Carolzinha aqui, ó, pra você anotar. Tá na dúvida se demite? Faz o checklist, né? Tá seguindo a cultura, não tá seguindo a cultura? Dica clássica, básica, animal. Segunda pergunta, direta e reta. Líder referência em cultura organizacional, Carol Portilha. Ai, nossa, que difícil. Eu acho muito que é o Ricardo Eletro, o Ricardo Nunes. Ricardo, ele é tão que ele se tornou o Ricardo Eletro e não o Ricardo Nunes, né? É o Ricardo Eletro. A cultura virou ele, assim. E ele é um cara que realmente, ele pensa fora da caixa. Ricardo é um cara que gosta de gente. Ele não finge que gosta de gente, ele gosta de gente. E ele tem essa questão da cultura muito pesado. Tanto é que uma das coisas que ele mais preza é a questão de levar a gente para falar de cultura dentro do produto dele. Porque ele vê isso, ele consegue fazer isso, ele fez isso durante muitos anos, ele faz isso na empresa dele hoje, mas novamente, é um cara baseado em valores, extremamente leal. Por exemplo, a maior parte dos diretores dele hoje eram diretores dele da época, ele trouxe. Se ele encontra gente que trabalhou com ele, eu trabalhei com você na loja tal, ele vai falar, mas como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? É um cara... É cuidado, né? Ele é. Última pergunta pra gente concluir. Dica pra quem quer construir uma cultura forte. Dica prática, direta, reta. O que você recomenda, Carolzinha? Olha, para mim, autoconhecimento é a grande chave hoje, assim. Vem tecnologia, vem inteligência artificial, vem o que for, mas o que vai salvar essa humanidade, que nós estamos num momento de dor, Marcela, eu acredito que o planeta Terra nunca teve tanta dor como agora. Ontem eu estava até vendo uma entrevista de 2 neurocientistas com um psiquiatra, onde ele falou que 4,8 bilhões de pessoas nesse momento no planeta estão passando por alguma doença psiquiátrica, enfim, mental. Então a gente está num caos. A gente está vendo que algumas pessoas estão adoecidas, mas daqui a pouco esse caos vai ser generalizado. E não tá indo o caos total, tá suportável ainda porque não tá generalizado. Mas isso vai chegar e as pessoas precisam entender que é o autoconhecimento e o conhecimento que vão tirar ela daí. Então, o medo, ele nasce da sombra da ignorância. Quando você é ignorante, quando você não tem conhecimento, quando você não tem valor, quando você não tem autoconhecimento, você vibra no medo. As pessoas estão assim, que elas estão vibrando no medo. Então, assim, busquem líderes, entendam que você só vai se tornar um líder melhor, só vai conseguir engajar, acolher tua equipe se você se conhecer e buscar recurso. E ter amor, né, Marcela? Assim, eu vou ser muito sincera comigo hoje, madura do jeito que eu tô. Eu não imaginava isso, mas na época eu achava que eu gostava de gente. Hoje eu amo gente. Na época eu achava que eu gostava. Eu meio que fingia em alguns momentos, sabe? Era um negócio que eu gostava, mas eu perdia muita paciência, muito fácil. Nossa, você não tem paciência. Então hoje não. Hoje eu tenho um amor muito maior. E o que me trouxe isso foi essa busca por conhecimento, autoconhecimento, expansão de consciência. Então, hoje, para se formar uma cultura da própria pessoa, né, esses valores e tal, e até dentro da empresa, ela vai ter que buscar essas 2 ferramentas aí. O medo nasce da sombra da ignorância. Eu tenho certeza que assim como essa frase, você anotou vários insights. Então, pega aquele que mais te tocou, faz esse corte aí, marca a gente, tanto a Carol quanto Marcela.Zaiden, e marca o @Cultura na Prática. E posterga para todo mundo. Nada melhor do que você semear conhecimento, disseminar conhecimento. Esse é o nosso objetivo aqui dentro do CNP in House. E eu tenho certeza que, Carol, você fez muito isso hoje aqui pela gente. De verdade. Meu primeiro pedido
Vamos fazer a parte 2. Eu acho que falta muita coisa ainda pra gente explorar. Daria pra gente ficar aqui mais... As duas falam um pouco, né? Comunicação na cultura. Boa, Vamos, próximo, pronto. comunicação na cultura. A gente vai nesse caminho. E parte 2. E assim, obrigada por ser quem você é. Obrigada por transbordar a luz, por transbordar conhecimento, por ter esse cuidado. E de verdade, você sabe do que eu tô falando. De mandar mensagem, de perguntar se você tá bem. É muito além de uma troca, é muito além de uma mentoria. É uma construção de relacionamento baseado em todos os valores que você tem, né? Como que você constrói algo forte e que vai durar. Muito obrigada por estar aqui, obrigada por eu conhecer você que as duas vão passar aqui o dia falando, então deixa teu arroba, deixa onde que as pessoas podem te encontrar, porque eu só tenho a agradecer, de verdade. Que bom. É @Carol Portilho, vou estar no YouTube, no Facebook, tô também no Facebook, tô. Eu não vou mais lá, mas a gente tá postando, tem a galera que tá lá, entregando a idade. Instagram, na Orkut, que ia me entregar sinistramente, né? Passa, MSN, então nem se fala. E aí, eu quero te agradecer também, assim, eu acho que desde quando eu te conheci, você é muito louca, você nem conhece, a gente quer ajudar, entendeu? Eu acho que quando você identifica alguém que é diferenciado e tal... Você é uma pessoa super ocupada, você tem muita coisa pra fazer e você para a tua vida pra ajudar os outros, entendeu? E eu sou assim, às vezes eu tô num caos. Outro dia até uma amiga me mandou, ela falou assim, cara, sério que você tá me mandando esse áudio pra pedir ajuda pra essa pessoa que você nem conhece direito? Tipo assim, você é muito ocupada pra fazer isso. Mas é nosso. Mas se não for pra fazer isso, minha amiga... O que a gente tá fazendo aqui? Que a gente, se você não serve pra servir, você não serve pra viver, a gente tá aqui pra isso e você é essa pessoa. Então, hoje eu fico até mais segura, assim, sabe? De saber que eu tenho alguém em São Paulo que cuida de mim, que pensa em mim. Porque como eu não posso estar aqui, né, pra tomar café com com outro, conhecer... Você tem quem faz por você. Entendeu? Isso Saiba é muito disso. maravilhoso. Então, assim, foi muito lindo, muito obrigada. Espero realmente voltar. E você, por favor, conte comigo também, viu? Gente. Valeu, gente. Valeu obrigada. Demais, de verdade. Obrigada a você que assistiu todo esse episódio. O CNP in House, ele tem essa missão, que é a missão de trazer pra você dica sincera, prática e objetiva sobre carreira, liderança e principalmente cultura organizacional. A aula de hoje foi um show, porque isso aqui não foi um podcast, foi uma aula. Obrigada pela sua audiência e te vejo na próxima.